Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo para a gente falar sobre história do Santos e também livros, né? Eu sei que tem bastante gente que tem esse interesse, né, de conhecer a história do Santos de uma maneira pela leitura, né? E hoje temos aqui dois convidados, o Fernando e o Vinícius também, para a gente falar sobre o livro 1912 em diante. Já quero dar as boas-vindas aqui ao Fernando e ao Vinícius, e começando também já para vocês apresentarem, né, o projeto de vocês, como que faz para as pessoas comprarem, né, tá na pré-venda, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, mas falem aí, fiquem à vontade para começar, né, como que foi a ideia para esse livro. Fernando, pode começar você. Nájila, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vão assistir a gente. Obrigado pela oportunidade de poder apresentar o nosso projeto aqui no teu canal. Então, o livro é uma idealização do pessoal da revista Corner, que está se tornando editora Corner, né? E eles já têm esse projeto em andamento de contar a história dos principais grandes clubes do nosso país, mas com uma roupagem diferente dos livros de história convencional. Esse projeto começou com um livro do Vasco da Gama, que tem o nome 1898 em diante, e o segundo clube escolhido para este projeto de contar a história dos grandes clubes brasileiros é o Santos Futebol Clube, foi o Santos Futebol Clube. Fomos convidados a integrar esse projeto, eu, o Vinícius, a Gabriela Fernandes e o Lorenzo Santiago, e ficamos muito felizes em poder contar a história do Santos Futebol Clube, mas em um formato diferente dos livros de história convencional. E quando a gente fala diferente, não é que a gente vai recontar a história do Santos ou inventar ou reinventar a história do Santos, mas é buscar abordagens, buscar visões e buscar personagens que não são tão citados nos livros de história convencional. Então, a ideia do 1912 em diante não é contar para o torcedor santista que o Santos foi campeão da Libertadores pela primeira vez, ganhando do Peñarol na final, por 3-0, no estádio Monumental de Nunes, Buenos Aires. Isso o torcedor santista já sabe. Mas a ideia é buscar personagens que o torcedor santista acabou esquecendo ou não conheceu e buscar outras visões das mesmas histórias que transformaram o Santos no maior time da Terra, Nájila. Bacana. E só para deixar bem claro aqui, né, porque tem algumas pessoas que não entenderam, a história do Santos é de nós torcedores, né? Não é especificamente de uma pessoa só para deixar no ar essa questão. E Vinícius, fala pra gente como que foi essa questão das divisões, né, dos capítulos que vocês fizeram no livro, quantos capítulos são, como que vocês dividiram isso? A gente dividiu por eras, né? Podemos dizer assim, só para, antes de mais nada, agradecer o seu convite. A gente fica muito feliz de falar com a torcida santista aqui no seu canal, é sempre um prazer. A gente dividiu em 4 partes, né? Cada um foi com uma era. O Fernando pegou a era que é a mais difícil, né? A gente brinca que é a mais difícil porque é o começo, né? É a história da fundação do Santos, que já tem literatura sobre isso, mas o Fernando, exímio pesquisador que conseguiu descobrir umas coisas legais, aprofundou em temas bacanas. E aí fala dos primeiros times do Santos, né? E depois fala dos times, os fortes times que o Santos tinha na época do amadorismo, até culminar com o primeiro título paulista em 35. E aí ele conta também a década de 40, que foi uma década não muito vitoriosa, mas que serviu também para popularizar alguns jogadores na nossa história. E aí pavimentou o caminho para criação do time mais forte de todos os tempos, né? Que é lá na metade da década de 50, o Santos já era um timaço, um time muito forte. E aí, com a chegada do Pelé em 56 e a explosão do Pelé em 57, que é quando eu assumo, eu recebo a bola do Fernando ali em 56, o Santos vira o maior time do Brasil, do mundo, vira uma coisa avassaladora, assim, um negócio de outro planeta. E eu fiquei responsável por contar sobre a Era Pelé. A parte mais gostosa para mim da história do Santos é falar sobre o Pelé e todos aqueles outros craques e gênios que jogaram junto com o Rei. E eu conto toda essa história, né? Algumas histórias de bastidores, algumas histórias pouco populares, algumas passagens desconhecidas do grande público. Abordei um pouquinho sobre isso também. Falamos com ex-jogadores que participaram desse período. E aí eu passo a bola para o Lorenzo,
o Lorenzo assume para falar justamente quando o Pelé sai do Santos, que aí fica aquele vazio, né? Pô, você sai o maior jogador da história e o Santos deu uma patinadinha sem o Pelé, demorou um pouquinho para voltar aos eixos, né? Mas se reencontrou com a molecada. O Lorenzo conta sobre o time de 78, o Lorenzo dá uma abordagem muito bacana sobre bastidores também, visões de torcedores, ele conta sobre o crescimento da torcida do Santos, uma visão que a gente gostou bastante. E aí ele conta anos 70, anos 80, começo dos anos 90 e entrega para Gabi Fernandes, @santástica. Ela fala de 95 para frente. E ela faz um texto bem autoral, assim, bem em primeira pessoa, contando toda a experiência dela, de como ela virou santista, de como que era para ela, uma menina única da classe, ser torcedora do Santos, a relação dela com os familiares sobre o Santos, e ela conta sobre alguns títulos marcantes, como 2002, né, a geração Neymar, e aí mais para frente alguns títulos que a gente teve mais recentemente, e é isso. E aí chegamos em 2021. Contei rapidinho, mas é uma história, assim, que merece livro, já tem, e aí a gente tem o prazer de colocar de uma maneira diferente, como o Fernando falou, em parceria com a Corner. Eu acho que é o mais bacana dessa questão do livro, além da questão da história também, é essa questão dessa particularidade, né? Então, cada um vai escrever, né, o seu capítulo, que está responsável, de uma maneira diferente. Eu acho que também, para quem está lendo, é uma quebra também, não fica aquele negócio monótono, né? Porque, geralmente, quando a gente pega um livro de história para ler, é sempre aquela coisa assim, né? Então, acho que é bacana até mesmo para a pessoa querer comer aquele livro no dia inteiro. Pega o livro e quer terminar no mesmo dia, então acho que é muito bacana. E também essa liberdade também, né, literária para quem está escrevendo contar a história da maneira que acha melhor. Mas falando de história, tem alguma história aí, Fernando, Vinícius, que vocês escreveram e que, né, são a queridinhas de vocês, que vocês mais gostaram e que vocês acham que merecem um destaque? A parte que eu escrevi, né, que eu escolhi e escrevi, o início do Santos Futebol Clube, é muito legal, Nájila, porque algumas partes da fundação do Santos Futebol Clube ainda não são tão bem explicadas, né? Quais foram as inspirações que fizeram o Santos Futebol Clube ter esse nome, a camisa ser igual a minha, a sua, listrada em preto e branco, as atas das primeiras reuniões e a reunião de fundação do Santos, elas sumiram. Então a gente não sabe ao certo o que aconteceu naquela tarde e noite de 1912, de 14 de abril de 1912. E aí muitas histórias foram contadas de lá para cá. E é legal que algumas dessas histórias elas não têm muita ligação ou fica sempre alguma coisa no ar. E revisitando esse momento da história do Santos, isso ficou muito claro para mim, Nájila. Por exemplo, o Santos foi fundado numa reunião no Clube Concórdia, no centro aqui da cidade de Santos, mas o primeiro presidente do Santos, o Cizino Patusca, ele não estava presente na reunião de fundação. E aí fica a dúvida, né? Será que o Cizino já tinha se apalavrado com os outros idealizadores do Santos, que ele seria o presidente antes da reunião? Então a reunião já chegou com algumas definições, ela acontece já com algumas definições, ou ele não sabia do que estava acontecendo, ou que estavam escolhendo ele como presidente do Santos Futebol Clube, e isso só foi acordado com ele no dia seguinte. Então fica essa dúvida aí. O Cizino, que ele era integrante do Americano, uma das primeiras agremiações de futebol aqui da cidade de Santos, e é bem legal citar que o Santos é fundado quando o Americano, que faz muito sucesso, muda sua sede para São Paulo, né? E o Internacional, e eram os dois clubes aqui de Santos, o Americano e o Internacional, e o Internacional deixa de existir em 1911. Então a cidade de Santos, que tinha duas boas equipes, que figuravam entre os integrantes do Campeonato Paulista logo no começo do século, eles deixam de existir em Santos, um porque vai à falência e o outro porque muda para São Paulo, e é nesse contexto que surge o Santos Futebol Clube. Hoje o Santos, Nájila, é um clube muito popular, mas o Santos nasceu com bases bem elitistas. E aí no livro a gente conta a história dos 11 primeiros homens que atuaram com a camisa do Santos. Todos eles integrantes da elite da cidade de Santos, uma cidade que se tornou rica
em 1912 e um pouco antes por conta da explosão do consumo do café no mundo, e a cidade de Santos, com o seu porto, se tornou uma cidade com muito dinheiro, porque toda a produção do interior de São Paulo era escoada para os outros países pelo Porto de Santos. Então a cidade de Santos se tornou uma nova rica e o Santos Futebol Clube surge nesse contexto. Bacana. E só uma pergunta, assim, até mesmo, né, de questão de produção de livro, assim, como que foi essa busca de informações, né, essa aula de história que você deu aqui pra gente, como que foi essa busca de informações, aonde você recorreu, se o Santos, né, a instituição, deu algum apoio para vocês, ou foi por conta própria mesmo? Então, o Santos tem uma equipe, né, no centro de memória e ajudou bastante, principalmente na figura do Gabriel Pierin. Gabriel Davi Pierin é um historiador e um escritor santista. Ele tem um livro bem legal lançado que é O Nascimento de um Gigante, que conta a história do Santos Futebol Clube. Ele integra a equipe do Centro de Memórias e ajudou bastante a gente. E assim, Nájila, é buscar em documentos, né? Estamos ainda com muitos arquivos públicos fechados por conta da pandemia, mas a Biblioteca Nacional, aqui lá no Rio de Janeiro, tem muitos periódicos digitalizados, então a gente já consegue fazer uma busca muito efetiva e muito profunda, mesmo sem sair de casa. E é muito legal, porque a gente se depara com figuras históricas, né? E você encontra essas pessoas no dia a dia, nos jornais. E isso foi bem bacana, a construção, quando você começa a pesquisar, é algo muito apaixonante e legal que a gente descobriu a posição social de cada um dos primeiros jogadores do Santos Futebol Clube. Vivemos um momento de pandemia e o primeiro presidente eleito do Santos Futebol Clube, o Raimundo Marques, um dos idealizadores do clube, faleceu pela pandemia de gripe espanhola em 1918. Então a gente percebe a história se repetindo em alguns momentos e é bem legal revisitar e entender como começa a trajetória e como que o Santos surgiu para se tornar esse gigante que é tanto tempo depois. Bacana. E agora passo a bola para o Vinícius também falar de alguma história, né, que ele achou mais marcante que ele escreveu no livro, e também como que foi essa questão, né, de busca, se você procurou algum dado em algum local específico, como que foi Sim. essa questão de apuração mesmo. Diferente da era que o Fernando pegou, né, que tem literatura, mas é pouca era, Pelé tem muita coisa, né, mas eu tentei não me basear muito, até para não ficar com um texto viciado, né, óbvio, eu já li quase, acho que eu li, se não li todos, li quase todos os livros de história sobre o Santos, mas eu recorro muito a jornais, né, o que o Fernando falou, esse esquema que o Fernando falou, você entra no acervo dos jornais, sei lá, a Tribuna de Santos, Estadão, Folha, o Globo, Jornal do Brasil, Gazeta. E aí se você acha uma informação, você checa em outro jornal, né? Porque geralmente a gente não usa uma informação só de um jornal, a gente confere, né? Como jornalista, a gente precisa conferir mais de uma fonte. E esse processo é muito gostoso, que você começa, e não necessariamente você vai, é um jornal digitalizado, você tem a capa e você vai navegando, passando de página por página, até chegar na seção de esportes. Você pode pular, mas é legal, eu gosto de ir folheando, né? E aí você vai vendo as notícias, você vai pirando, assim, sabe? E você percebe a transformação do jornalismo, a linguagem que era usada, esse tipo de coisa. Eu gosto muito, particularmente. Então, cada vez que eu pesquiso é uma aula para mim, né? Eu aprendo muita coisa, coisas que assim, a gente não vê em livros de história no colégio, né? São coisas que às vezes que passam batida. Enfim. Agora, sobre história, a Era Pelé é muito rica, né? Tem muita coisa, aconteceu muita coisa. Os gols de placa, todos os títulos que o Fernando falou, o time que ganhou tudo, rodou o mundo, viajou todos os continentes, mas tem uma história que é a minha favorita, que é quando o Santos vai jogar lá na Martinica, que é uma ilha no Caribe. O Santos já tinha sido campeão do mundo, já tinha passado o auge, essa história aconteceu em 1971, ou seja, quase 10 anos depois do primeiro título mundial, né, que o Santos conquistou. O Santos já não era mais aqui o melhor time nem do país, era um dos melhores, tal, mas era um timaço, tinha Pelé, tinha Carlos Alberto, Edu, todos eles tinham sido campeões com a seleção brasileira um ano antes. E o Santos foi jogar nesse país, pequeno país, na cidade Forte de France, tem um estádio pequenininho. Os organizadores do jogo colocaram o ingresso do jogo muito mais caro que o normal. Isso causou uma revolta popular
as pessoas começaram a protestar nas ruas com cartazes, com gritos de guerra, falando: nós vamos ver o Pelé sem pagar. Surgiu esse movimento, até virou um movimento político, vamos ver o Pelé sem pagar. Essa história virou documentário e tal. E eu conto essa história, os bastidores dessa história e o que aconteceu. Essa história mostra, dá a dimensão do que era o Santos, né? Porque recentemente a gente ouve muito essa história de que gol oficial, gol não oficial, título oficial. Cara, o Santos era capaz de parar um país, por menor que ele fosse, ele era capaz de arrastar multidões na Europa, de jogar para 100, 150 mil pessoas aqui dentro do Brasil e ganhava de todos eles, né, e deixava sua marca em todos eles. Então histórias como essa só enriquecem o Santos. Não foi um título mundial, mas não é à toa que o Santos é o time que mais, o nome Santos, né, é o nome mais repetido por times em todo o mundo. Isso é muito por conta da exposição desses caras que honraram tanto a nossa camisa, né? Eu acho que é bacana falar um pouco dessa discussão, né, de gols oficiais do Pelé, porque até mesmo os times que o Santos enfrentava, principalmente na década de 60, em amistosos, né, já que não querem reconhecer os gols do Pelé, principalmente em amistosos, a força de times, né, que o Santos enfrentava, às vezes era até bem maior do que os times em jogos oficiais, digamos assim. Então, essa questão de gols oficiais é um desrespeito, não só à história do Santos, mas principalmente à história do Pelé, da forma como foi construída. E Nádia, sem querer te cortar, e nessa questão das histórias, né, dos gols oficiais, tem uma questão também aí de preguiça histórica, né? Quando eu vou listar somente os gols oficiais, eu vou no site da Federação Paulista, eu vou no acervo da Federação Paulista, eu vou no acervo da CBF e eu faço toda a minha busca por ali. Quando você vai relacionar amistosos para você poder fazer estatística, você tem que ter muito jornal, você tem que ler muito revista, você tem que buscar no passado quantos amistosos foram disputados, porque você não consegue compreender, né? E em tempos onde o calendário não era preenchido só com competições regulares, você tem que ter muita disposição para poder pesquisar todos os amistosos que aquela equipe disputou, quem fez os gols, quais foram os jogadores que participaram. Então é muito mais fácil, eu vou no acervo de uma confederação, de uma federação, listo quais são os jogos e digo que aqueles são os jogos que realmente valem, né? Deixa eu só completar, Nádia, o que o Fernando falou. O Pelé, ele fazia gols aqui no Brasil, ele fez gols em todos os times do Brasil que ele enfrentou, os times grandes todos, então ele tem, sei lá, 50 gols contra o Corinthians, ele tem gol contra o Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, e tem gol contra o time lá, que era o lanterninha do Campeonato X da Europa. Ele fazia gol onde colocavam ele para jogar, na Seleção Brasileira, no Santos, e para você ter uma ideia, um dado aqui que a gente levantou, o Pelé, ele fez contra times europeus. Não, desculpa. Jogando na Europa, o Pelé jogou 108 partidas com a camisa do Santos, fez 125 gols. E a Europa é que nem hoje. Não tanto quanto hoje. A diferença América do Sul e Europa hoje é enorme. Antigamente era menor. Mas o futebol, né, do europeu sempre foi muito forte. E só contra adversários europeus, em qualquer campo do mundo, seja na Vila Belmiro, em qualquer continente do mundo, não só na Europa, ele fez 159 gols em 141 jogos. Ou seja, você colocava o Pelé para jogar, ele ia fazer gol, não importa o adversário. E aí tem essa corrente para desqualificar. Enfim, é um revisionismo, para mim, preguiçoso, como o Fernando colocou. Exato. Eu acho que vocês resumiram bem essa questão, né, de gols oficiais, gols que não são oficiais. Eu acho que anular um pouco a história, você falar que o jogador que teve mais de 1000 gols, né, você meio que cortar metade deles por conta disso. Mas, enfim, só para a gente falar um pouco mais do livro, principalmente para as pessoas comprarem o livro, como que está sendo a pré-venda, né? Até quando será essa pré-venda? E como que faz, né, para as pessoas adquirirem esse livro? Aí, o que eu fale? Tranquilo. Então, as pessoas podem adquirir lá no site da Editora Corner, www.leacorner.com.br. O livro está em pré-venda até as primeiras semanas de junho e depois já serão entregues os livros que foram adquiridos. Ele está com preço promocional
nesse momento de pré-venda. Depois esse livro vai ter um reajuste, então já fica a dica aí para o torcedor santista agilizar a sua compra. O livro vai ter mais de 500 páginas, são muitas histórias muito legais de toda a época do Santos Futebol Clube, então o torcedor vai conseguir conhecer melhor o primeiro esquadrão montado pelo Santos Futebol Clube em 1927, vai conhecer também o time de 1955 que deu início à Era Pelé, vai saber tudo o que aconteceu na Era Pelé em bastidores, em histórias que são pouco contadas nos livros convencionais, vai passar a década de 70 e 80 e vai terminar, Nájila, nos anos que o Santos volta a ser muito protagonista, ganha novamente uma Libertadores. E o mais legal, Nájila, a Gabriela Fernandes, que é autora do nosso livro, que participa com a época entre 1995 a 2021, foi uma das torcedoras contempladas para assistir a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. A Gabi, ela é frequentadora assídua onde quer que o Santos vá jogar, e como prêmio, né, e como prova de que ela realmente acompanha o Santos Futebol Clube, foi uma das contempladas e pôde assistir a final da Libertadores bem de perto. Não me interessa o placar, não me interessa o resultado, era o Santos numa final de Libertadores e ela estava lá presente como uma forma de premiar a sua participação e o quanto ela acompanha o Santos Futebol Clube. Aproveitar e mandar um beijo para a Gabi, porque depois ela vai ver esse vídeo, ver que não tem beijo para ela. Ela aí vai reclamar, Nájila. Ela vai reclamar. Então, um beijo aqui para a Gabi, a nossa Gabriola, e dona e proprietária, né, do Portão 17 lá na Vila Belmiro. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês, a participação, espero que seja um sucesso. Vou comprar o meu, né, e tenho certeza legal que a torcida do Santos também vai comprar, vai apoiar esse projeto, que é isso, né, eu acho que é cada vez mais a torcida do Santos, né, pessoas que querem criar conteúdo sobre Santos, seja aqui na internet ou também com alguma coisa física, né, como um livro, eu acho que é sempre válido. A gente reclama muito que a mídia convencional não dá o devido valor ao Santos, mas nós, torcedores, a gente tenta fazer o possível para representar bem o Santos. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E podem falar aqui agradecimentos finais, mandar beijo, mandar abraço, enfim, o espaço é de vocês. Vini, só explica para a Nájila e para o pessoal do canal da Nájila o que o Juca Kfouri está fazendo nesse livro, Vini. É importante. Mas a pergunta que vem é assim, mas um corintiano no livro de vocês, a gente explica. Juca Kfouri, né, um dos maiores cronistas da história do nosso país, ele escreveu o prefácio do livro. Né? O prefácio, ele abre contando a relação dele com o Santos. E eu garanto para todos vocês, quem está vendo a gente aqui, quem está acompanhando a gente, o prefácio do Juca é emocionante. Porque mostra como é que era o torcedor de um outro time enfrentando aquela máquina que era o Santos. E como isso forjou até a personalidade dele. Como mudou a pessoa, Juca Kfouri, de tanto que o Corinthians apanhou do Santos do Pelé. Então vale muito a pena ler o relato dele. Diga aí, Fernando, você ia falar alguma coisa? Não, e o legal é a gente citar assim, Nájila, porque nós temos amigos que torcem para outros times, obviamente, e é muito legal a gente escutar o que eles pensam do Santos Futebol Clube, né? Porque a gente tem a nossa visão de torcedor, e a visão do torcedor geralmente é muito parecida, né? E a ideia da participação do Juca Kfouri é exatamente essa, né? Nós não queremos contar a história do Santos como ela já foi contada diversas outras vezes. A ideia é contar a história do Santos num formato diferente. E aí você chamar um torcedor de um outro clube para que ele conte qual é a visão dele sobre a história do Santos Futebol Clube e a visão dele sobre um rival é genial. Genial pelo fato da gente poder escutar. Primeiro, o Juca é um dos melhores textos do país, e acho que até quem não gosta do Juca Kfouri concorda com isso, né? O Juca, por muitos anos, militou na revista Placar, é um jornalista dos mais renomados, e ele conta, né, no prefácio do livro 1912 em diante, a relação dele com o Santos Futebol Clube. E se o pessoal acha que o Juca é indiferente ao Santos Futebol Clube, ou que ele odeia o Santos Futebol Clube, vocês estão bastante enganados. Eu acho que é bacana.
essa questão, né, da visão de outros torcedores, porque a gente sabe que tem algumas brincadeiras em relação a tamanho de torcida, enfim, mas sempre quando eu vejo que tem aquelas pesquisas em redes sociais, quais são os maiores clubes do Brasil? Sempre colocam o Santos, né? Independente se é em primeiro, se é em quinto, mas sempre o Santos está ali no top 5. Eu acho que é a questão de respeito, né? De outros torcedores. Sim. A gente tem a questão da rivalidade, mas é a questão de respeito. Acho que não dá para a gente falar aqui da importância que o Santos tem não só para o futebol brasileiro, mas também futebol mundial. Então, muito feliz com esse projeto de vocês. E, mais uma vez, recomendo a todo mundo a comprarem aqui na pré-venda, né? Aproveitar a pré-venda para comprar e aproveitar, né? Como você falou, mais de 500 páginas, então é até bacana para presentear torcedores novos, né? Que muitas vezes essa nova geração não conhece o que é o Santos Futebol Clube. Acho que é uma dica boa aí de presente. Mas muito obrigada mais uma vez. E quem sabe, né? Mais projetos, mais livros, a gente traz vocês aqui para falar sobre. Pô, obrigado. A gente não vai parar por aqui, pode ter certeza. A gente vai fazer mais e mais livros cada vez mais. A gente é produtor de conteúdo, né? Então a gente faz livro, tem podcast, vídeo no YouTube, a gente faz de tudo. E é muito bom ter alguém como você que faz um conteúdo independente, uma mulher falando do Santos, assim, falando, cara, para muita gente, assim, eu acho espetacular. Você, Anitta, Gabi, e tem tantos outros produtores de conteúdo independente. Abel, cara, pô, Abel. Galera do Diário do Peixe. Então, assim, como você disse, né? Se a grande mídia talvez não dá o espaço que a gente espera, por que eu tenho que recorrer à grande mídia? Não, eu vou ali, vamos ouvir o que a Nájila tá falando, o Vanderlei, e vamos atrás que o pessoal que trata o Santos como o Santos merece ser tratado, né? E pra gente é um baita prazer e uma honra estar aqui falando com você. Cara, um abraço pra Gabi e pro Lorenzo, que não puderam estar aqui. Fernando, Juca que também não pode estar aqui. Também. O pessoal da Juca não pode estar aqui. O pessoal da Corner, que também é uma revista, uma editora independente também, que, cara, uma super revista. O André e o Martinho também são dois parceiraços nossos. E um abraço para todo mundo que apoiou a gente, familiar, amigo, todo mundo. E é isso aí. Pro Fernando, para você, como é que é? Pra Xuxa, para meu pai, pra minha mãe, para você, para todo mundo que acompanha a gente, acompanha você. Valeu demais. E Nájila, é muito legal esse espaço que você está dando para a gente, te agradeço muito. É muito importante que os produtores de conteúdo do Santos Futebol Clube estejam sempre unidos, né, em divulgar o nome do Santos Futebol Clube, em criar conteúdo para o torcedor santista, e a gente sempre tem essa reclamação em relação à grande mídia, ao espaço que é concedido ao Santos Futebol Clube. Então, são pessoas como você, Nájila, que inspiram outras pessoas a engajar-se, a criar conteúdo, a falar sobre o Santos Futebol Clube. Então, muito obrigado pelo espaço para a gente poder divulgar o livro. E a gente tem um podcast chamado Amigos do Urbano, que a cada 15 dias a gente conta a história do Santos. Nós somos fanáticos por história do Santos, então a gente termina um projeto, começa outro, e a gente não para e não vamos parar de criar conteúdo sobre a história do Santos Futebol Clube. Só lembrando que a história do Santos Futebol Clube, ela pertence a todo torcedor do Santos Futebol Clube, a todo amante de futebol, e a gente se sente muito feliz de poder aqui estar divulgando o nosso livro, e esperamos que a torcida santista goste do nosso conteúdo, goste das histórias que a gente selecionou para contar para eles, e se preparem porque sempre virá muito mais, porque o Santos merece a nossa dedicação e o torcedor santista merece ter sempre à disposição um ótimo conteúdo. E aí a gente ressalta você, como o Vinícius falou, a Anitta, Abel, o pessoal do Diário do Peixe, Vanderlei, Felipe Noronha, pessoal do Meu Peixão. Então é bem legal, todo mundo junto, criando conteúdo, e o torcedor santista quem está ganhando, Nájila. Isso aí, muito obrigada. E obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo também. Grande abraço.